Você sabe, Thaís, que essa história do marketing multinível, geralmente você vai ter que colocar mais gente para poder ganhar dinheiro e tudo mais. E esse eu acho que foi até um dos argumentos até do próprio Taleb, no sentido de que ele diz que é uma pirâmide ou uma bolha como um todo, porque tem muita gente entrando e fazendo subir aquele preço e não sei o quê. E só que eu acho que não é bem assim, não é exatamente isso que mostraria que uma Bitcoin ou uma criptomoeda é pirâmide, né, Thaís? Quais são as principais características que talvez a gente poderia mostrar que não, criptomoedas não são uma pirâmide? E quando a gente fala realmente de crimes financeiros, que você tem uma pirâmide de alguém realmente tentando aplicar o golpe, quais são essas outras características? Olha, principalmente, assim, como basilar, né, mente, de a gente tentar explicar o que é uma pirâmide, hoje as pessoas aparecem muito em redes sociais, elas não têm medo mais de mostrar a cara, o que tem, e isso passa certo tipo de credibilidade para quem está vendo. Inclusive, a pirâmide financeira, basicamente, ela inicialmente começa a dar lucros. Então, uma pessoa ela pega aquele resultado e mostra para outros a fim de chamarem outras pessoas. Enfim, qual a diferença de que a gente tem que detectar? É a questão de lucros exorbitantes, lucros rápidos. Tem gente que oferece de 5 a 30% ao mês. É algo que realmente inexistente no mercado financeiro, por mais que tenha algum tipo de investimento alto ou alguma rentabilidade, inexistente. Como as pessoas, no Brasil em geral, a gente é muito deficiente em educação financeira. As pessoas agem muito pela emoção. E o investidor, ou a pessoa que está ali, o intermediador, na verdade, ele age muito com a emoção, ele quer que você pense rápido, ele já te oferece uma proposta. E eu vejo pessoas que fazem Pix de 40 mil reais, de 20 mil reais, enfim, uma pessoa que ela nem conhece, apenas pelo que ela fala, porque ela demonstra em rede social. Então, principalmente, verificar essa questão do lucro exorbitante, ele não existe. Realmente, ele não existe isso no mercado financeiro. A gente tem que consultar a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, porque lá os bancos e as investidoras têm sim autorização para fazer essas transações bancárias. É lógico que as criptomoedas ainda não têm uma regulamentação no Brasil. Mas, de certa forma, até a internet, eu posso falar que o Google também é um grande facilitador, buscar pelo nome da pessoa, tudo que acontece ali, igual o caso Gladstone, né? Que foi um caso também que a gente pode até falar em um momento oportuno. Foram 2 anos de Cara, investigação pela polícia. mas você sabe o que que acontece? Esse caso Gladson, eu até postei algumas matérias e tal que saíram, e eu recebi alguns directs de algumas pessoas defendendo ele em si, porque diziam assim: ah, mas eu recebi. Todo mundo recebeu, ele, tipo, ninguém ficou devendo nada, entendeu? Acho que ele até teve a questão que ele tá sendo investigado, não sei se por lavagem de dinheiro, essas paradas assim também, não sei se necessariamente por pirâmide, mas tem algumas características ali que mostram que o negócio pode ter uma certa suspeita em cima disso, não tem? Na verdade, ele colocou até, já está surgindo o assunto, que ele chegou a transferir 1,2 bilhão de reais para uma exchange, né? Que no caso seria até a Binance a princípio ali, que estão falando que é uma das maiores corretoras do mundo. Então, assim, o cara realmente desviou muito dinheiro, isso não tem dúvidas, tá? E o que acontece? Entra nesse caso, muitas pessoas receberam dinheiro? Sim, acredito que sim, porque a pirâmide ela tem essa característica. Ela funciona, ela garante essa rentabilidade no início para os participantes. O que acontece com a pirâmide é que chega uma hora que a base da pirâmide não se sustenta. E aí entra em colapso, e aí o golpista some no mundo, né? E esses últimos da base que entraram ali por último na pirâmide são os prejudicados, são os que não vão receber, os que vão perder o dinheiro, às vezes em sua totalidade. Então, por isso que muita gente defende, porque não chegou a perder esse dinheiro, não foi a base da pirâmide, né? E teve aí uma rentabilidade com o tempo. O que você ia falar, Thaís? Pode complementar. Sim, então eu ia falar que, na verdade, o Gladstone foram 2 anos, mais ou menos, de investigação. Ele está inserido em organização criminosa, crime contra a ordem popular, contra a economia financeira também do país. E, no caso, foram apreendidos na casa dele, né, vários milhões de reais. E ele consegue chegar ainda e justificar por quê. A questão das criptomoedas, por que seria mais fácil? Eles culpam, às vezes, o mercado ou uma transação que deu errado, e a pessoa, às vezes, acaba se conformando, entre aspas, né? Como você falou, Bé, que algumas pessoas dizem que teve o estorno do valor. Algumas pessoas. Então, por um tempo é sustentável, eu acho que depois as pessoas acabam acreditando sim.
que foi um erro ali de transação ou talvez alguma volatilidade no mercado e que a culpa talvez não foi da empresa. Porque junto com o Gladstone estão sendo investigados mais 10 empresas pela Polícia Federal. A Polícia Federal ainda, o Brasil, né, de forma geral, a Polícia Federal ainda está mais avançada, mas eles estão investindo cada vez mais em engenheiros da parte engenheiros eletrônicos para poder quebrar criptografia. No caso das criptomoedas, tem o blockchain. Não acredito que seja fácil, mas a tendência é ir aprimorando essa parte da tecnologia, porque senão a investigação fica difícil. Como teve o Cláudio Oliveira também, que foi um caso que repercutiu muito, foi 1,7 bilhões que ele desviou e dizem que está investido em criptomoedas. Eu acho que às vezes você pode até não ter a característica, às vezes, de alguma pirâmide, mas você tem os golpes financeiros, que eventualmente pode acontecer. Esses dias eu vi também uma matéria que saiu daquela Cris Arcangeli do Shark Tank, que ela caiu também no golpe, né? No fim das contas. É porque ela, teoricamente, passou a grana para o cara investir em criptomoedas e o cara simplesmente sumiu com o dinheiro da pessoa. Então, assim, a gente até falou da falta de educação financeira que a gente tem hoje no país e tudo mais, mas ainda assim, às vezes, algumas pessoas até um pouco mais esclarecidas, às vezes elas vão na confiança ali de alguma coisa e podem acabar se dando mal. E aí depois tem que acabar recorrendo para a esfera judicial para ver se vai conseguir reaver esses valores.